Eu vou passar a palavra agora aqui para o Eloy Terena. Ele é advogado do Mato Grosso do Sul e é consultor jurídico da PIB. Alô. Bom dia mais uma vez a todos e a todas, né? É um prazer, tá? E acabei de rever minha amiga aqui. Prazer rever todos vocês. Agradecer o convite, tá? Eu estava aqui no Rio por outras agendas e abriram esse espaço para a gente estar falando aqui com vocês. Saudar todas as lideranças indígenas que estão presentes, de vários povos, inclusive do Nordeste. Eu sou Luiz Henrique Eloy, sou terena lá de Mato Grosso do Sul, para quem ainda não me conhece. Eu sou nascido e criado na minha aldeia chama IPEG, a terra indígena estou na IPEG. E eu faço parte de uma geração de jovens indígenas que nos últimos 10, 13 anos tiveram acesso ao ensino superior. Deixaram suas comunidades, né, e foram estudar por meio de políticas de cota, ProUni e tudo mais. Então eu faço parte dessa geração. No Mato Grosso do Sul nós temos aproximadamente mais de 2.000 acadêmicos indígenas, né, e umas centenas de profissionais já formados nas várias áreas, na pós-graduação inclusive, né? Então, eu sou advogado já há 5 anos, 6 já, e atuo diretamente nesses processos que versam sobre demarcação de terras indígenas. Estudo aqui no Rio, estou concluindo o doutorado ali no Museu Nacional, sob a orientação do professor Antônio Carlos Souza Lima, e tenho acompanhado esses processos como militante, né? Sou advogado da Tiguaçu Kaiowá Guarani, advogado do Conselho Terena, e agora estou lá em Brasília trabalhando na PIB, que é a articulação dos povos indígenas do Brasil, que reúne vários povos, várias organizações do Brasil, e lá a nossa missão é atuar no STF, os processos que estão tramitando lá, principalmente sobre o marco temporal, que é uma coisa que está nos preocupando muito neste momento. Bom, falar sobre demarcação de terras indígenas é tudo isso que vocês acabaram de ouvir, né, da liderança, que já acabou de dizer aqui. O que eu poderia falar são mais a situação dos processos mesmo, mas nada melhor do que ouvir os nossos líderes que estão todos os dias fazendo enfrentamento, que estão acampados na beira de estrada, em fundos de fazenda, lutando pelos seus direitos. Mas nós estamos aqui hoje como um porta-voz também trazendo essa realidade. Já foi adiantado aqui que o Brasil ele é conhecido mundialmente como um país que tem uma boa legislação para os povos indígenas. Nós temos uma Constituição boa, né, e colocou ali 2 capítulos, 2 artigos que tratam desses direitos. O Brasil é signatário da Convenção 69, né, que tem força normativa aqui no Estado. Enfim, né, ratificou as declarações da ONU para os direitos dos povos indígenas. E durante muito tempo lá fora pensou-se que o Brasil fosse essa maravilha mesmo para com os povos indígenas. Até porque todos os anos o Estado, o governo brasileiro, mandava índios para a ONU, e esses índios iam, né, os índios bancados pelo governo, ia lá e dizia, o Brasil está tudo ok, entendeu? Lá nós temos uma boa Constituição, as terras estão sendo demarcadas, não existe preconceito, não existe nada disso, não existe genocídio. E nos últimos 3 anos, o movimento indígena, a PIB, tem feito esse contraponto. Na medida que o governo brasileiro manda os seus índios, né, os índios vinculados ao governo, a PIB, o movimento indígena, também tem ido fazendo esse contraponto. De fato, o Estado brasileiro tem uma boa legislação, a Constituição reconheceu esses direitos, mas nada disso está sendo cumprido, né? Nós temos aproximadamente mais de 344 processos administrativos parados na FUNAI, sem nenhuma providência, né? Nós temos mais outros, aproximadamente 300 processos administrativos sem iniciativa, né? Totalmente paralisados. E
você vai ter uma imensidão de comunidades indígenas que estão ainda fora de seu território, aguardando a demarcação. Falar em comunidades fora de seu território é você falar de comunidades que têm o seu direito ao território sendo negado, mas, mais do que isso, você vai ter também um conjunto de direitos sociais sendo negado, né? Se você não tem o seu território, você não tem direito à educação, né? O município não pode atender porque você não está na sua terra regularizada. A CESAI também não pode lhe atender porque você não tem a sua terra regularizada. Você não vai ter acesso a vários outros direitos sociais por conta que você não está no seu território tradicional. Então, hoje, todas as problemáticas que as comunidades indígenas vivenciam estão intimamente ligadas à perda territorial, né, que se deu de maneira diferente com relação a cada povo, com relação a cada comunidade indígena. E nos últimos anos nós vamos ter um aumento, né, desses direitos. Falou-se aqui que no período do presidente Fernando Henrique foi o momento que mais se demarcou terra, né? De fato, você tem ali um número expressivo de terras que foram demarcadas, mas não por força do governo, não por vontade política do governo. Houve naquele momento um forte investimento de recursos internacionais, especialmente da Alemanha, né, do Banco da Alemanha, que injetou dinheiro para que o governo brasileiro demarcasse terras. Mas não com o objetivo de demarcar terras, mas de proteger o meio ambiente. Então o viés não foi a população tradicional, o viés foi ambiental. Por isso que você vai ter grande parte dessas terras sendo demarcadas na Amazônia. E aí ficou de fora o quê? Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, sul da Bahia, que é onde estão explodindo os últimos conflitos, né? Já num governo de esquerda, vamos dizer assim, que é o Lula e a Dilma, de fato foram os governos que menos demarcaram terras indígenas, né? Houve uma completa paralisação, né, desses procedimentos. Você vai ter também um movimento de parte de integrantes do movimento indígena e do movimento social indo para o governo, né, numa tentativa também de silenciar esses movimentos, mas as lideranças que estão na resistência mesmo, elas não pararam os seus movimentos, eles continuaram avançando com as suas retomadas, com as suas mobilizações, né, e consequentemente você vai ter um aumento dessa violência. Só para vocês terem uma ideia, né, a nossa organização, que é o Conselho Terena, que reúne os caciques Terena, retomou nos últimos 4 anos aproximadamente 65 mil hectares de terra. Então eram parte de um território que estava a serviço do agronegócio, né, e você vai ter as lideranças, por meio de decisões políticas, reocupando esses territórios, né? E nesse contexto de conflito, você vai conseguir observar o quê? O aumento da criminalização de lideranças, isso, né, já vinha a galope. Você vai ver o aumento da violência física mesmo, né, o confronto físico entre lideranças e fazendeiros e seus capangas, né, que existem muito ainda. E isso as lideranças têm denunciado muito. O que você vai ter também nessas regiões é um total desaparelhamento do órgão indigenista oficial, que é a FUNAI, né? Você vai ver uma FUNAI fraca do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, e também você vai ver vários cortes na FUNAI, né, no orçamento e agora recentemente nos recursos humanos. Não sei se vocês acompanharam, a FUNAI teve um decreto publicado 30 dias atrás, hoje é 22, foi 24 de março, e extinguiu de uma vezada só mais de 340 cargos da FUNAI. Uma instituição que já está morrendo, né? Porque está na mão do agronegócio. Você vai ter um presidente, nos últimos 3 anos não teve presidente, a FUNAI sempre foi coordenada por presidentes interinos, que não tinham poder de decisão. E só no governo Temer já passaram 4 presidentes. Menos de um ano que ele está no governo, já foram 4 presidentes. Então,
E todas as vezes que você coloca um presente, por mais que ele tenha boa vontade, né, já colocou-se muito antropólogo, né, antropólogos que são bem vinculados ao movimento indígena, eles não têm força para fazer, encaminhar as demandas dos povos indígenas. Por quê? Porque a FUNAI está sendo cortada as suas pernas. Não tem recurso financeiro, agora não tem mais recursos humanos. E as FUNAIs, né, no interior desse Brasil todo, são as coordenações técnicas locais que estão sendo também nomeados, são cargos políticos que estão sendo nomeados por pessoas vinculadas ao agronegócio. Então você vai ter uma total submissão desse órgão no interior do Brasil, submetida aos interesses do agronegócio. Mas que nós temos um órgão hoje totalmente rendido ao agronegócio. Aqueles que tentam, de alguma forma, fazer um trabalho sério e voltado para os povos indígenas estão sendo eliminados, literalmente. Estão sendo colocados para fora, estão sendo perseguidos. Então, além dos povos indígenas serem perseguidos, todos os seus aliados estão sendo perseguidos. Nós temos aí a CPI da FUNAI e do INCRA, que não está investigando nada da FUNAI, está investigando, na verdade, os órgãos que apoiam os povos indígenas, notadamente o CIMI, o CTI, o ISA, quem mais? Tem um leque de organizações indígenas. E qualquer tipo de manifestação que você faz nas redes sociais, defendendo os povos indígenas, você acaba sendo perseguido. Então nós vamos ter uma realidade de vários professores vinculados a diversas universidades do país que de alguma forma se manifestam a favor dos povos indígenas e começam já a serem perseguidos nas suas instituições. Entendeu? Vários professores. Universidades federais, estaduais, professores mesmo, vinculados às secretarias municipais e estaduais de educação. Então, não resta dúvida também que nós estamos enfrentando um momento muito difícil, né? De que você tem essa conjuntura complicada de retrocessos, né, de direitos, e você vai ter aí também um monitoramento dos movimentos indígenas e dos movimentos sociais que apoiam os povos indígenas. Bom, no âmbito do legislativo, eu não preciso nem falar muito, vocês têm acompanhado, eu acredito, várias proposições que tendem a retirar direitos. Isso, nos últimos 8 meses, tem ganhado muito impulso, gente, assim. É uma forma, assim, a gente que está acompanhando, todos os dias tem um projeto de lei que está andando. Que é para mexer na demarcação, que é para mexer na regularização dessas terras, que é para mexer na questão ambiental, que de alguma forma vai, né, afetar as comunidades indígenas. Então, é um ritmo muito acelerado. A frente contra os direitos dos povos indígenas é muito grande. Então a gente que fica acompanhando isso, a gente fica até assustado. De manhã você tem uma coisa, à tarde você já tem outra. Quando você começa a se concentrar numa coisa para ver o que está acontecendo ali, já vem outra coisa. Então, é fato que todas essas proposições, até hoje, os povos indígenas fizeram o enfrentamento necessário para manter, né, esses direitos. Então, é preciso que a sociedade envolvente esteja ciente disso, que quando os povos indígenas estão ali manifestando, fazendo mobilização, alguma coisa está errada. Eu fico impressionado. Se alguém hoje acontecer alguma coisa lá em Brasília, né, falar, a PEC 215 vai em votação, imediatamente as lideranças indígenas elas vão para Brasília. Elas entram no Congresso Nacional, elas fazem um enfrentamento. E às vezes eu fico admirado, vocês, Purutuia, né, a gente fala branco, no terreno é Purutuia. Vocês, Purutuia, às vezes vocês veem, né, um deputado fazendo uma proposição de lei que vai tirar o seu direito e as pessoas não fazem nada, entendeu? Elas ficam, sei lá, manifestando no Facebook, que é legal, entendeu? Fazer um videozinho é importante, mas as pessoas veem, né, os Purutuia também mexendo nos seus direitos e vocês não fazem nada. Então, essa mobilização, os povos indígenas têm muito a ensinar para vocês. Entendeu? Lá no Mato Grosso do Sul, o presidente da FUNAI nomeou um coronel para ser o chefe lá da FUNAI, localmente. Eu falei, sim, excelência, mas as lideranças não vão sair, porque eles não aceitam um general, isso é um retrocesso, um general sentar na FUNAI. Né? E aí, os caciques falaram para ele, o senhor não vai sentar nessa cadeira.
Nós queremos que o senhor peça demissão aqui na frente do juiz. Ele falou, não, eu não posso, eu não sei que não. Se o senhor não pedir demissão aqui, o senhor não vai governar, o senhor não vai sentar naquela cadeira, o senhor não vai entrar em aldeia nenhuma, o senhor não vai fazer nada na FUNAI. E ele teve que pedir demissão ali na hora, entendeu? Então, o movimento indígena tem isso a ensinar vocês. Né? Às vezes eu vejo, a Câmara vai votar o aumento do salário dos próprios vereadores. Todo mundo publica no Facebook, mas ninguém faz nada, né? As pessoas não vão lá, ocupa a Câmara, faz alguma coisa, né? Então, esse enfrentamento qualificado, os povos indígenas têm a oferecer para vocês. Por Utuia. Né? Como é que fala em Guarani? Cada vez eles fazem mais. Caraí de Uruá, né? Então, isso os povos indígenas têm muito a oferecer a vocês. Essa resistência, mas não é uma resistência apenas de ficar na passividade, levando, né? Os índios estão só levando porrada do governo. Não estão levando porrada, não. Nós estamos fazendo um enfrentamento qualificado, estratégico. Né? Então, no âmbito do legislativo, a PEC 215 só não foi votada até hoje, né? Porque todas as vezes, a gente fica monitorando, é lógico, né? Os parceiros também. Quando ela vai entrar em pauta, nós já estamos lá para segurar a votação. A última vez que eles tentaram votar essa PEC 215 foi na última sessão legislativa de 2014, né? 2015, né? 2015. Eles só tinham aquele dia para aprovar a PEC. O movimento falou, ele não vai. E nós fomos lá, o Cunha botou polícia em cima da gente. E imediatamente os caciques, né, quando os anciões viram que os guerreiros não estavam dando conta mais, porque estavam levando muita cacetada mesmo, os nossos anciões entraram em ação, né, e eles começaram, não sei se vocês acompanharam, eles começaram a fazer um grande ritual com vários pajés de várias etnias, imagina, né, as forças que se juntaram ali. E fizeram imediatamente, o tempo em Brasília fechou literalmente, né, e caiu uma grande chuva. Aquela chuva, os caciques rezando, né? Com fogo aceso, a chuva caindo em cima e não apagava, né? Não apagava, eles rezando. Caiu um raio e acabou, pessoal, com a energia da casa. Né? Aí desligou todos os telões, parou a votação. O Cunha, né? Era abusado, ele, persistente, né? Fervoroso, de fé, mandou ligar os geradores, né? E mandou continuar a votação. Os caciques continuaram chacoalhando os baracá. Choveu tanto que a água alagou o estacionamento e queimou todos os geradores. Bem feito. E não teve votação. Várias lideranças foram presas naquele dia. O enfrentamento foi necessário, mas nós arquivamos naquele momento a PEC 215. Aí nós voltamos para o Brasil, voltamos para casa, né, comemorar o Natal. Mas para vocês verem, no ano seguinte, o primeiro ato do Cunha foi ressuscitar esse procedimento da PEC 215. E aí a gente está sentado em cima desse processo até hoje, né? Ele não vai votar, porque nós vamos monitorar e quando isso acontecer, o movimento vai lá. Então esse movimento de ir para a resistência, pessoal, vocês precisam aprender com os povos indígenas. Essa tese, pessoal, ela veio para destruir os territórios indígenas, entendeu? Os ministros, quando julgaram o caso da Raposa Serra do Sol, eles deram ganho de causa para a Raposa Serra do Sol, né? Todo mundo comemorou, até eu comemorei, né? Os ministros reconheceram o direito originário dos povos indígenas. Mas ali, pessoal, ali eles colocaram um negocinho que passou desapercebido por muita gente, que é essa tese do marco temporal. O ministro Menezes de Direito, ele disse, nós temos que colocar um marco para isso, né? Nós temos que colocar, delimitar uma data para que, senão esses índios vão ter direito a tudo. Daqui a pouco eles vão retomar o Rio de Janeiro, Copacabana. Eu ia adorar se fizessem isso. Então nós temos que botar um marco temporal nisso. E aí eles colocaram como dia 5 de outubro de 88, que é o dia que a Constituição foi promulgada. Então a tese do marco temporal é essa. Os índios só têm direito às terras que eles estivessem ocupando dia 5 de outubro de 1988. Essa foi a inspiração
que os ministros do STF tiveram naquele momento. E a partir desse momento, eles começaram a aplicar esse marco temporal em vários processos. Então nós estamos tendo várias decisões, não só do STF, mas de todos os tribunais do país, dizendo assim, ó, primeiro chegou um processo lá, os Kaiowá, onde eles estavam? Dia 5 de outubro de 88. Eles não estavam ali, então manda tirar, não é terra indígena. Os Terena não estavam ali? Não, manda tirar, não é terra indígena. Então eles estão aplicando cegamente o marco temporal, entendeu? E nós sabemos que várias comunidades indígenas não estavam em suas terras no dia 5 de outubro, na maioria porque foram retiradas pelo próprio Estado, né? Nós temos vários casos de despejos forçados, principalmente no período da ditadura. Quando a Constituição foi inaugurada, nós estávamos acabando de sair do período da ditadura militar. E os índios sofreram muito durante o período da ditadura militar, né? Várias comunidades foram remanejadas forçadamente, como se os índios estivessem lutando pelos seus direitos no dia 5 de outubro. Né? Na cabeça dele, os índios teriam que estar lutando nesse dia. Ou se ficar comprovado que os índios foram retirados forçadamente dali. Aí nós recorremos dessa decisão também, entramos com embargo de declaração. Falou, ó, ministro. E ele foi embora e não julgou, né? Ele falou assim, de fato, como é que o senhor quer exigir que a comunidade, no caso Guarani, lá de Guirarocá, estivesse lutando pela sua terra no dia 5 de outubro de 88, se as comunidades eram tuteladas pela FUNAI, né? Até para o índio sair da comunidade, ele tinha que ter autorização. Então, mesmo se a comunidade quisesse estar em juízo lutando pelo seu direito, não tem como comprovar isso. O senhor quer exigir da comunidade uma condição que não era possível naquele momento, entendeu? Então o Supremo vai analisar ainda esse nosso recurso. O Teoriza Básica se foi, o tribunal agora vai ter que se manifestar, mas essa tese do marco temporal, mesmo o STF não tem uma posição ainda do pleno, isso é uma posição de alguns ministros, Gilmar Mendes, Celso de Mello, os dois que capitaneam essa tese, né? O Teoriza Básica também gostava dela. Mas é uma tese que está sendo aplicada em todas as terras indígenas do Brasil. Pessoal, nós vamos estar acampados, já estão chegando as delegações de várias partes do Brasil lá em Brasília. Vai ser de segunda a sexta, 24 a 28. E a nossa pauta é contra todos esses retrocessos, entendeu? Nós vamos fazer 2 marchas, uma no Congresso Nacional e uma lá na casa do Temer, como é que chama? O Palácio do Planalto, né? Nós vamos ocupar lá, aqueles 2 lugares. E nós vamos ficar esses 5 dias em Brasília fazendo toda essa mobilização contra esses retrocessos. Estão sendo aguardados 2.000 lideranças indígenas, já confirmaram presença, mas eu acho que vai passar disso, entendeu? Só o Nordeste confirmou 50 ônibus, o Nordeste todo. Tem vários ônibus saindo de várias partes do Brasil, né? Lá do Rio Grande do Sul, acho que só do Rio Grande do Sul são 17 ônibus, parece. Eu tô recebendo aqui toda hora no grupo no WhatsApp, da Bahia, do norte do Amazonas. As lideranças mais distantes nós conseguimos passagem aérea para elas virem. Mato Grosso do Sul está indo, só os Guarani está levando 2 ônibus, né? Os Guarani Kaiowá. O Conselho Terena está levando mais 2. Então, nós vamos estar em Brasília fazendo esse enfrentamento. E no dia 28, o movimento indígena vai se juntar à greve geral contra todas essas pautas, né? Do governo golpista, né? Se você for numa retomada, numa área de conflito Kaiowá-Guarani, se você tem ali uma população de 100 pessoas, 70% é mulher, entendeu? É as mulheres que fazem mesmo o enfrentamento, entendeu? 70% é mulher. E aí é importante falar, né, a Sandra sempre fala nisso, as mulheres indígenas têm um papel importantíssimo, gente, no movimento indígena. Vocês não fazem questão. Vocês não fazem nem ideia. Uma grande defensora daquele espaço ainda é, né? Lutando fortemente para que aquele espaço, né, seja destinado
aquilo que, inclusive, o governador do estado do Rio já tem um decreto destinando o antigo Museu do Índio, que fica ali na aldeia Maracanã, como sendo centro de referência da cultura viva dos povos indígenas. Isso é uma luta da Associação Indígena Aldeia Maracanã. Já conseguimos vários parceiros, como a Secretaria de Cultura, a Casa Civil, e que estão nos ajudando agora. Falta o restauro, para que aquele espaço seja um espaço de convivência da cultura aqui no Rio de Janeiro, da cultura indígena. Do Paraguai. Então, como se a gente não tivesse, né, direito, porque nós somos do Paraguai. Por quê? Porque não fomos nós que falamos para eles assim, isso aqui é Paraguai, isso aqui é Brasil. Não, não existia isso. Isso não existia, porque a minha avó falava, se a gente for reconhecer e entender a cultura indígena, de fato, não tem limite, não tem fronteira, porque o Brasil era, todo mundo tinha. E outra coisa também que eu aprendi agora, nós nunca tivemos liberdade, nós tivemos autonomia. Quando você dá autonomia para o outro, você também tem a sua autonomia. O que a gente não tem aqui no Brasil, infelizmente. Por quê? Falta de respeito. Muitas vezes eu me acho superior a outro, porque índio é assim, porque funiô fala outra língua, por isso eu me sinto superior. Não. Nós indígenas, tínhamos autonomia, de fato, porque ninguém dizia que esse aqui é Brasil, esse aqui é Paraguai, né? A gente circulava, respeitava o território do outro, para a gente poder realmente circular e dar autonomia para o outro, né? Não tinha essa competição, né, pela terra. E aí, hoje, a gente toda vira e mexe, Santa Catarina, os índios Guarani foi lá para demarcação da terra, eles falaram também que era índio do Paraguai, né? Então, se for pensar, né, se for aquele marco temporal que o Eloy citou anteriormente, se for feito isso, nós somos do Paraguai, né? E a gente, eu acho que eu falei assim, porque os Guarani não está só no Brasil, está no Paraguai, Argentina, Uruguai também tem. Então, os Guarani estão em todos os lugares, né? Porque na nossa crença, a gente tem uma crença de que a gente tem que caminhar para proteger o Uir, né? Que a gente fala do Uirupá. O Uirupá quer dizer o mundo. Então, a gente tem que defender isso, proteger, cuidar. Então, quer dizer, porque a gente reconhece que todas as coisas também tem espírito, tem como sente coisa como a gente sente, né? Então, se a gente não respeitar, com certeza, esquecer dela, né? Eles também vão esquecer da gente. E o que vai acontecer? O que está acontecendo hoje, né? Que muitas falta de água. E como é que a gente vai deixar essas coisas para os nossos filhos, né? Coitado dos nossos filhos, né? Quando a gente pensa, quando eu penso isso, eu fico muito angustiada, né? E aí, por nosso ser diferente, de a gente pensar diferente, porque a gente não pode derrubar uma árvore, porque aquela ali é sagrado para a gente, aí o capital, ou seja, esse governista, fala assim, olha, o índio não desenvolve, não. Por que o índio não desenvolve? Porque o índio não vai chegar a passar o trator por cima daquilo que é sagrado para eles. Então, todos nós, eu acho que todos os indígenas, ver as coisas como sagrado, né? Enquanto você chega, derruba tudo aquilo que é sagrado para você, né? Você não está respeitando o seu próprio corpo. Então, a gente pensa assim, como enquanto Guarani, né? E aí a gente é visto como atrasado. Claro que a gente é atrasado, porque a gente não vai derrubar todas as árvores que estão nos protegendo, né? E isso é sagrado para a gente, né? Então, por isso que a gente sempre vai lutar, né? Como diz a minha avó, falava assim, vamos lutar até onde a gente puder lutar, né? E quem sofre maior a consequência dessa violência é as próprias mulheres, porque a minha avó já falava isso para mim, quando ela falava que os homens, né, iam a cavalo, invadiam a aldeia e pegava as meninas. As meninas, escolhia ainda as meninas, né? Pegava as meninas virgens. Então, tudo isso, essa violência que as mulheres indígenas, de modo geral, sofreram, ninguém falou até hoje, né? E graças a Deus cheguei aqui para contar isso hoje. Eu acredito que falando, eu sei que não
não vou convencer todo mundo, mas pelo menos eu vou falar até eu poder falar também, né? Porque a minha avó falava que as meninas eram escolhidas, selecionadas, né? Para poder ser estuprado, né? Filho de Juruá, né? Então, eu digo hoje, né, nas aldeias, tem vários tipos de indígena também. Tem índio louro, índio negro, tem todo tipo de índio na aldeia, né? Mas isso foram a culpa de quem? Ninguém teve culpa. A culpa da violência da própria sociedade, do nosso próprio parente. Eu acho que, pelo menos no meu caso, eu nunca passei discriminação pelos próprios parentes, né? O que eles falam que para a gente não ter esse conflito, né, na verdade, com próprios parentes, não fazer a mesma coisa que o Juruá faz, que o branco faz, porque o cabelo cacheado não é mais índio. Então você está negando o próprio direito daquilo que ele não teve culpa de ter cabelo cacheado. Ele não teve culpa de ser branco, ele não teve culpa de ser preto, né? Essa violência foi através da violência que foi acontecendo essa mistura, né? Então a gente tem que procurar fazer crueldade com a mulher. Isso não aconteceu no passado só, não. Está acontecendo isso até hoje no Mato Grosso. Mas será que isso é verdade? É verdade. O Eloy é um dos testemunhas que ele sabe disso. Como ele não pode falar tudo agora sobre isso, né? Então, eu vivi isso. Eu vi a minha avó, as minhas tias foram estupradas, né? Pelos fazendeiros. E ele sempre faz essa estratégia para enfraquecer o movimento indígena, né? Para matar, porque na verdade, matando um vai enfraquecer. Por que eles fazem isso? Eles pensam que o Juruá, que é indígena, né, é igual ao Juruá. Porque quando vocês... eu vi muito esse movimento esses dias, né? Eu não estou desmerecendo em nenhum momento a luta dos Juruá, né? Eu não estou desmerecendo, estou falando que eu estou dando apenas um exemplo. Que esses dias, os professores, o liderança, estavam levando spray de pimenta na cara, ali na LERJ, né? As mulheres estão sendo pisado, eu vi, literalmente pisado pelos policiais, era pouco. E tem gente que passando como vendo isso normal. Gente, eu fiquei apavorada, quase morri ali, só de ver. Porque os Guarani, ou seja, indígena, eles não vão ver só olhar pro outro levando os spray de pimenta na cara. Isso aí é a luta dos professores. Isso aí é a luta dos professores, então eu não sou professora, eu não estou nem aí. Mais ou menos isso que eu vi esses dias lá na LERJ. Isso eu vi. Eu não estou mentindo, não. E na sociedade indígena, como a Eloy já falou, a gente não é assim, não. Quando eu lembro que liderança, foram procurar uma liderança para poder pegar a liderança, e aí chegou o policial, chegou lá e falou assim, explica para o índio que a liderança vai preso. Aí todo mundo levantou, nós todos somos liderança. Então, quer dizer, tem que arrumar um ônibus para levar todos liderança, né? Aí eles falaram assim, vê aí quem que é liderança, quem é que tá à frente do movimento. Aí falaram, todos nós estamos na frente, né? Então, quer dizer, aqui não, você se ferra sozinho e eu não tá nem aí, porque não faz parte, né? Mas a luta é pelos todos, né? A luta pela educação, a luta pela melhoria da saúde, isso não é para todos? Então, eu vejo muito isso, essa violência que é diferente, né? Por isso que eu falo assim, eles já mataram vários e vários lideranças, mulheres, estupraram várias mulheres, mas a gente está resistindo. Porque a nossa luta, apesar das nossas diferenças, é coletivo e todo mundo estamos juntos, né? E eu acho assim, eu fico um pouco assustada com esse movimento, né? Eu acho que eu queria mais repassar um pouquinho sobre essa questão, né? Na verdade, já que os parentes já falaram sobre vários lutas, né? E eu queria, assim, só para complementar também, para falar sobre essa questão que é importante,
apesar que a gente não estamos falando, eu não estou falando que nós somos superior, eu estou falando que nós somos diferentes, mas podemos lutar de igualdade, né? Não é porque eu sou índia, que eu sou indígena, que eu sou mulher guarani, que a minha luta é menor. Não é isso, né? Ou eu estou dizendo para vocês, não, é que a gente tem que lutar de igualdade, porque o direito é todos. Porque a gente precisa lutar pelos direitos do outro. Porque se a gente achar que a gente está bem, o que está acontecendo agora, né? O Brasil foi construído essa todo tipo de violência e agora está refletindo em quem? Pela toda a sociedade. Quem estava sofrendo muito antes era nós indígenas, mas resistimos, estamos aqui hoje, né? Estamos aqui hoje para falar, para denunciar, né? Por quê? Porque nós resistimos. É todo tipo de violência que nós sofremos, né? E aí, a gente chega aqui e às vezes eu pergunto para as pessoas têm vergonha de ser brasileiro, quando, como que eu falo? Esse dia eu vi na televisão, até uma menina falou assim, eu tenho vergonha de ser brasileira porque tanta baixaria que está acontecendo ali no Congresso. Eu falei, eu não teria vergonha não, teria orgulho. Sabe por quê? Porque a gente que fez isso acontecer assim. Por quê? Por causa da nossa ignorância, achar que a gente vai se dar bem se a gente deixar o outro se ferrar, né? E eu acho que a nossa luta não é assim, né? E eu acho que por isso que eu falo sempre, um dia vai refletir. Eu lembro, quando eu era criança, quando eu chorava muito, quando a minha avó contava isso, eu falei, um dia eu quero chegar lá. Eu não vou chorar sozinha um dia. Eu não vou me ver aqui sozinha. Eu não vou me ferrar sozinha. E agora, literalmente, estamos ferrados. Os brasileiros estão ferrados, né? Literalmente estamos ferrados, não estamos sozinhos, ferrados, né? E eu acho que isso que eu queria, assim, desculpa a palavrão, mas eu acho que eu não sei falar muito bem, mas aí já que eu tô revoltada também com isso. Então era isso que eu queria falar, assim. Violência. Gente, boa tarde. Na verdade, assim, a Rede Globo, ela sempre, desde a época da Aldeia Maracanã, que a gente percebe qual é o viés que ela dá para a notícia. Teve uma época lá, na primeira desintrusão da gente lá, né, que o Sérgio Cabral não tinha nem um papel, que eles colocaram no ar que ali era traficante. Um programa deles e delas dizer que lá na Aldeia Maracanã, que na época era o Instituto Tamoio dos Povos Originários, não tinha índio. Ali só tinha gente querendo se dar bem e fazer estacionamento. Eu redigi o pedido de proposta de intervenção no ar, ganhamos a causa e fomos para dentro do programa fazer uma gravação com relação a isso, né? Então a gente não pode deixar passar esse tipo de coisa. E ali, né, nos chamaram para fazer um vídeo, né, que seria colocado no ar com relação ao evento que está acontecendo. E aí o que foi que a repórter falou? Olha, chegou para o cacique, olha, você vai falar sobre a sua cultura, você está aqui há 40 anos, então se você ainda faz todas as coisas que vocês estão fazendo aqui, dança e tudo, ainda hoje aqui. Virou para o outro, para outra liderança, e falou, olha, você vai falar, vocês vão falar sobre a dança. Eu falei assim, peraí, não vai se falar nada sobre o restauro do prédio, que pra gente é condição sine qua non da nossa luta? Aí a Vangri foi lá, falou com o cacique, olha, você fale também sobre a questão da aldeia. Aí ela voltou, a repórter falou, quê? Não tem tempo, porque são só 30 segundos. Falei, nesses 30 segundos a gente vai só dançar e cantar, é isso? É o que eles sempre querem. Então eu falei, porque só tem 30 minutos. Eu falei, então, se é 30 minutos, eu estou me retirando, porque eu não vou ficar batendo palma para maluco dançar. Saí, Vangri saiu também, aí ela veio aqui. Estava sentadinha ali na pedra,
Depois ela veio falar comigo. Não, olha, eu queria dizer para você que é muito importante o que você colocou, que eu disse que é a questão cultural que a gente tem no centro da cidade, né? E eu sou uma indígena Guarani que não nasci na aldeia, mas sou Guarani e luto há 15 anos, aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, em defesa da educação indígena Guarani, que até hoje não começou, esse ano, até hoje não começou. Falei, a nossa atividade aqui, cultural, é para também dar visibilidade às lutas que a gente tem, e são muitas. E dentre elas, o restauro do prédio. Aí ela veio, falou comigo, disse que é muito importante, que ela quer fazer uma matéria com mais tempo sobre isso. Eu falei, eu espero porque nós estamos esperando vocês fazerem essa matéria há 4 anos, desde que a gente saiu da aldeia Maracanã. Então eu vou te cobrar e eu espero que isso aconteça. Então esse tipo de violência que a gente sofre o tempo todo na cidade. Porque quando a gente estava lá na aldeia Maracanã e teve a primeira desintrusão, a gente não podia passar pintado nem com pena. Que eles gritavam pra gente, volta pro mato, índio, lá que é teu lugar. Mal sabem eles que, segundo o IBGE, 40% da população indígena hoje vive na cidade. E por que vive na cidade? Exatamente por tudo isso que os parentes acabaram de relatar que acontece na luta com relação à demarcação dos territórios. O Eloy estava falando aqui agora de Raposa Serra do Sol e a questão de um item, né? Mas são 19. As 19 condicionantes, eram 18, o STF botou mais uma. Eram as 18 condicionantes de Raposa Serra do Céu, ou seja, para ela ser demarcada em área contínua, foram 18 condicionantes que eles colocaram lá. É bom vocês pesquisarem, coloquem lá no Google, 18 condicionantes de Raposa Serra do Sol. E vocês vão ver a canalhada que eles estão fazendo. A partir dali, deflagraram uma onda de violência, uma onda de negação aos direitos que a gente tem. Os direitos, inclusive, né? Saindo dessa questão indígena, aos direitos que todo o povo brasileiro tem. Olha aí o que está acontecendo com relação à questão da Previdência. Ninguém mais se aposenta. Quem é que vai ter 40 de tempo para se aposentar? Né? E dia 28 está marcada uma greve geral, que eu espero que aconteça. Eu espero que o povo brasileiro crie só um pouquinho de vergonha na cara e aconteça e dizer, olha, a gente não está satisfeito, a gente não aceita mais isso. Vamos parar de baixar a cabeça, gente. Vamos parar, vamos aprender, né? Que se a gente não abrir mão, se a gente abrir mão dos nossos direitos, cada vez a gente vai ter menos. Eu termino por aqui, era só isso. Muito obrigada. Eloy, muito obrigada. Só complementar a fala da Marise. Eu ando assim, eu sou Guarani Andeva, eu falo minha língua, eu canto minha língua, eu sei o que é sagrado para mim. Então, por isso que em manifestação, em todo lugar que eu vou, eu não uso nada que é da minha cultura. Por quê? Porque a minha cultura, por exemplo, para eu usar pintura, é para ir para a luta. Por exemplo, os Guarani que vão agora para a marcha em Brasília por a Temer, eles vão usar pintura sim, porque é uma pintura de guerra que a gente usa, né? Cada um tem um sentido para a pintura. Então, as mulheres usam pintura quando ela está em fase de menstruação, para as mulheres, né? E para os meninos, quando ele está em ritual de passagem para adulta. Isso é para os Guarani, tá? Então, por isso que eu não uso coisas. Eu uso, às vezes, quando eu gosto de usar, para ficar bonitinha, e não para parecer, tá? E aí, outra coisa, toda vez que eu saio por aí, alguém me chama de peruana, ou qualquer coisa, menos brasileira ou indígena, né? E aí, eu saio por aí realmente para isso. Esse dia passado, eu falei assim, eu tomo cerveja, aí eu chego na mesa, eu também ando no shopping, mas eu nunca deixei de ser Guarani, né? Então isso também é uma outra questão de violência que a gente enfrenta todos os dias, né? Eu até não falei isso para vocês, mas eu não vou me pintar, né? Só para aparecer para a Globo, seja lá para qualquer for, né? Não vou. Então por isso que eu acho que eu ando assim mesmo. Quem quiser
falar alguma coisa para mim, aí depois você vai ter que saber da minha cultura para me julgar, né? Eu acho que é isso.